Salve progressistas, eu sou o Clayson. Quem conhece o canal sabe disso. A gente sempre denunciou as mentiras do Terça Livre. Nós temos até uma live que ficou famosa aqui, que é a Segunda Proibida, que a gente faz até hoje. A gente começou a fazer essa live na segunda, pegando as principais asneiras que falava o Terça Livre, fazia um resumo, trazia as respostas aqui e explicava para as pessoas. Porque eles sempre desinformaram, eles sempre criaram informações falsas, eles sempre trouxeram uma forma até muito manjada, especialmente nos Estados Unidos, de criar informações enviesadas para se dizer, e eles não são, para se dizer que eles são conservadores, que eles são a verdadeira direita e tudo mais. É importante a gente entender que aqui no Brasil o bolsonarismo, ele raptou a direita, ele raptou o conservadorismo. Não é de se espantar que a gente veja hoje conservadores que estão fora do bolsonarismo e combatem o bolsonarismo. Não dá para você defender um sujeito que roubava gasolina. Não dá para você defender um sujeito que tem filhos tão canalhas, como diz toda a internet. E a gente precisa levar em consideração que eles não têm o menor escrúpulo. Você vê o Flávio Bolsonaro comprar uma casa que ele diz que vale 6 milhões, a gente sabe que é mais do que isso, já se fala em 15 milhões, teve aquela fala, inclusive, do próprio Dória falando e explicando por que vale mais. A casa foi vendida, inclusive, mobiliada, decorada. Então a gente vê ele comprar essa casa no momento em que ele está arrolado em um processo de rachadinha que aponta um desvio de 6 bilhões comprovados. Inclusive agora nós temos uma ex-assessora que diz claramente, ela fala, olha, havia rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, as pessoas que estão vendo isso e que veem as coisas como elas são, porque Bolsonaro o tempo todo ele repete, há 2 anos e 8 meses que não tem corrupção no meu governo, no meio de tantas loucuras feitas por esses generais, esses coronéis, os militares do Bolsonaro, que tentam sempre ganhar um por fora, que tentam fazer essas negociações escusas. Aí sai um militar lá de Alfenas, no sul de Minas Gerais, para ir lá em Brasília tentar negociar uma vacina que, se fosse comprada diretamente pelo governo, seria 10 vezes menos, enfim, ou pelo menos $10 a menos. O que a gente percebe é que há uma narrativa por trás, há uma forma de defesa do Bolsonaro que não condiz com a realidade. E a gente vê que eles se colocam por trás de um véu, nós somos conservadores. Aí quando estão falando contra canais que divulgam fake news, eles não falam sobre bolsonarismo, eles estão atacando canais conservadores, como se estivesse atacando toda uma forma de entendimento de política. Isto não é verdade. Então eles colocam à frente essa ideologia que eles raptaram para que em cima disso eles possam entrar no papel de vítima. Mas é uma vítima que tem por trás uma ideologia, uma forma de pensamento, aí é o pensamento que está sendo combatido. Não! Isso não é verdade. O que está sendo combatido são os crimes que o Alan dos Santos hoje vai responder. Os crimes de ameaça, os crimes de notícias falsas criando confusão e morte. É muito importante que o próprio Alan dos Santos, em algum momento, ele gravou, eu nem vou repetir aqui, né? Ele grava um vídeo dançando e falando um palavrão sobre o coronavírus, tentando, de alguma forma, dizer que nem sequer, no começo, né? O Terça Livre dizia que não existia. O Terça Livre, o próprio Bolsonaro, o guru deles, né? O Olavo de Carvalho, eles diziam que não existia coronavírus, que isso não ia ser nada. A gente tem essa fala famosa do Bolsonaro que ia ser uma gripezinha. A gente tem o próprio Terça Livre falando inúmeras vezes, não vai dar nada isso daí. A gente tem uma série o próprio Alan dos Santos, uma série de vídeos falando que não deve, que a máscara
faz mal em vez de proteger as pessoas, que a vacina da China, a Coronavac é a vacina da China, a Coronavac é a vacina que não se deve tomar, que ninguém sabe o que tem lá dentro, como se fosse uma coisa aleatória, como se você tivesse realmente não sabendo mesmo de fato, sendo que tudo isso foi trazido aqui para o Brasil, testado, temos uma agência por trás, a Anvisa, que, de forma até muito criteriosa, faz os testes. Parte destes testes, inclusive da própria Coronavac, foram realizados aqui dentro do Brasil com profissionais. Então a gente vê que eles mentem o tempo todo. E aí quando a coisa fica ruim pro lado deles, é aquele negócio que você sabe, né? Aí eles se fazem de vítima e tudo mais. Você já deu like aqui no vídeo? Dê esse like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. A gente sempre lembra para você que isso é muito importante para o trabalho que a gente faz aqui. Entre esses choros que eles o tempo todo fazem, dá o like aí mesmo, hein? Não deixa passar não. Dá o like aí para outras pessoas verem. Nós tivemos nesse choramingo aí o Sérgio Reis, né? Um exemplo clássico. Ele vai lá e fala, vamos quebrar tudo, vamos tirar os ministros de lá na força, na marra. E aí, de repente, tem um vídeo aqui, veja esse vídeo aqui do Sérgio Reis. E aí, de repente, do nada, no outro dia, entra a esposa dele, dizendo que o Sérgio Reis chorou o dia inteiro. Ele mesmo grava um vídeo chorando. Ele tem ataque aqui do diabetes, tá passando mal. Cara, se banca. Se você realmente quer fazer isso, vá até o final. O certo era não fazer, o certo era ter um mínimo de inteligência, o certo era ter um mínimo de discernimento, de bom senso. Mas já que você fez, cara, se banca, assuma as suas palavras. Porque é uma falta de caráter, gente. E isso tudo que acontece, que a gente vê, é isso. Esses caras, eles vão lá, Roberto Jefferson, arma na mão, todo machão, é isso daqui que... Aí bate lá na arma, é isso daqui que vai defender, é nós, não sei o quê. Um tempo antes ele grava um vídeo para dizer, eu sou o autor da lei do desarmamento. E aí agora ele é o cara da arma, foi preso e vai ser esquecido, assim como foi o Daniel Silveira. Porque esses caras, e Sara Genomini, e Oswaldo Eustáquio, esses caras eles rugem como leões e depois eles se transformam em gatinhos. Por quê? Porque o Bolsonaro não dá nenhum respaldo para esses caras. Então eles vão lá, batem no peito, somos conservadores, somos Bolsonaro, 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 Bolsonaro. E quando eles precisam, não há defesa. Porque todo mundo vê que eles estão errados, que eles são criminosos, que eles cometem crimes. No caso do Alan dos Santos, a coisa é pior, a coisa é assustadora. Ele fez um vídeo e olha, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu acabei de conferir, esse vídeo ainda está lá. O título do vídeo é Barroso é um miliciano digital. Esse vídeo tá lá no Terça Livre, tá com, nesse momento aqui, 168 mil visualizações, transmitido há 8 meses. O que o Alan dos Santos faz lá? Eu vou colocar as palavras dele, tá? Ele diz assim, todo fortão, tira o digital... ele fala um palavrão aqui, né? Tira o digital se você tem culhão. Tira a porra do digital e cresce. Dá nome aos bois. De uma vez por todas, Barroso, vira homem. Tira a porra do digital e bota só terrorista pra você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa porra. Então, assim, todo agressivo, ameaçando pra ver o que vai fazer com você. Essa ideia de que eles insistem o tempo todo e que o Barroso ele é homossexual, então vira homem, toda essa questão. Esses tempos atrás aí, dias atrás, nós tivemos uma postagem de uma cena pornográfica que eles atribuem o ator que estava lá, que era o Barroso, que o Barroso estava fazendo amor, vamos colocar assim, né? Fazendo sexo com uma pessoa do mesmo sexo, né? Eram dois homens. E um deles era o Barroso. Quem é esse ministro dando a entender que era o Barroso? Então eles são baixos, eles utilizam essas... E isso é escola Olavo de Carvalho, eles utilizam essas questões homofóbicas, eles utilizam a baixaria, o palavrão, o ataque, para tentar de alguma forma colocar uma opinião que no final das contas é somente
mentira, é somente ataque. Nesse caso aqui, o Alan dos Santos se deu muito mal, né? Porque o Ministério Público Federal ele ofereceu essa denúncia pelos crimes de ameaça, que tem uma pena prevista até de 1 a 6 meses de detenção, cadeia, e incitação ao crime de ameaça, que tem uma pena prevista de 3 a 6 meses de detenção. O que pode acontecer com o Alan dos Santos? Lembrando que ele já está nos processos, né? Tem 2 inquéritos aí. É o inquérito das fake news e também ele foi alvo da investigação sobre os atos antidemocráticos organizados em abril do ano passado. O que acontece? O próprio Alan dos Santos, ele pode receber aqui um pedido de prisão, pode ser extraditado dos Estados Unidos para cá. O Alan dos Santos, nesse momento, ele é um foragido da justiça. Você tem que mandar uma carta rogatória para você inquirir. Existe uma burocracia jurídica por trás. Mas veja bem, isso é importante você saber. Ele não está imune. Ele não está, de alguma forma, que talvez ele esteja entendendo isso, ele não está protegido por estar em outro país. Ele pode ser extraditado, sim. E ele pode chegar aqui ao Brasil e ser preso. Então, o que está acontecendo agora? Veja bem, nós estamos, e eu coloquei aqui, se você não viu, veja esse vídeo aqui que eu coloquei sobre os canais que estão sendo desmonetizados, os canais bolsonaristas, que, somos o conservadorismo. Não, é bolsonarismo extremista. São os extremistas como Alan dos Santos. São extremistas que tem um passo para o terrorismo. O que o Sérgio Reis fez é uma incitação a um ato terrorista. Então, o extremismo deles precisa ser combatido por esse motivo, porque é criminoso. E se você observar aqui, esses canais que foram desmonetizados, eles também sofrem por uma mesma situação do Alan dos Santos. Eles utilizam os veículos de comunicação, como o próprio YouTube, colocam seus canais aqui para incitar o crime, para fazer ameaça, para fazer notícias falsas. No caso desses canais, eles inventaram que havia fraude nas urnas eletrônicas. Eles colocaram em jogo a própria lisura do Tribunal Superior Eleitoral, porque se tem fraude, essa fraude ela está sob responsabilidade do TSE. Então, se você não prova, você está fazendo uma falsa acusação. Você está cometendo um crime. Então é importante a gente colocar essas questões aqui. Na verdade, o que aconteceu com o Terça Livre com o Alan, né, foi a confirmação que terça livre, quarta preso. Foi o que aconteceu com ele. Ele pode ser preso e, se tiver justiça nesse país, eles precisam sim responder a esses processos. A gente não vai ficar aqui, tem que prender todo mundo e o Estado tem que prender. Não, a gente sabe que tem que ter um bom senso. Mas se eles não têm limites, porque você percebe que quando isso foi feito, essa fala do Alan dos Santos contra o Barroso, o Terça Livre já tinha sido notificado por uma série de irregularidades. E eles persistem nisso, eles insistem nisso, eles querem peitar o tempo todo. Então eles, além de não aprenderem, eles bancam a aposta, exatamente como faz o Bolsonaro. Então chega uma hora que você fala, não tem limite. Então nesse ponto o limite é o processo legal, cadeia. Em última análise, cadeia. Essa é que é a verdade. Mas você pode pensar diferente, você pode colocar o seu comentário aqui. A gente lê os comentários aqui do canal com muita alegria, muita gente inteligente escreve aqui, coloca a sua opinião com fundamento. Muita gente boa acompanha o nosso canal e a gente fica muito feliz por você estar aqui. Dê o like no vídeo, não se esqueça desse like que é muito importante. Se inscreva no canal. Se você é inscrito, ative o sininho, veja se você continua inscrito. A gente se encontra numa próxima. Dê uma força aí para o nosso trabalho. Estamos correndo atrás aqui dos nossos 300 mil inscritos. Vamos chegar lá com a sua força.